Olá, sejam bem-vindos! Está no ar o Leia Notícias TV, seu canal de informações com notícias de Botucatu e região, Brasil, mundo e esporte. Direto transmitido através da TV Alfa e também do site www.leianoticias.com.br. Vamos acompanhar os destaques desta edição. Botucatu inaugura oficialmente a Praça da Juventude. Prefeito explica o motivo para adiar a abertura do hospital do bairro. No quadro OAB Cidadania, vamos falar sobre desagravo. Informações do Brasil e do mundo. Dicas de filmes no Cine Maníaco. Fonte luminosa e marquise da Praça do Bosque são entregues à população de Botucatu. Vocês não podem perder nada, nós já voltamos. Até já! Nos 158 anos de Botucatu, abril está cheio de novidades. Shows imperdíveis no Largo da Catedral com Mariana Valadão e o melhor do gospel, artistas locais, o talento dos Soundtrackers e toda a animação dos inimigos da HP. Tem ainda a corrida noturna, o sorteio de 499 casas do Residencial Caimã, a inauguração do Hospital do Bairro e muito mais. Confira a programação completa no site da cidade. Realização Prefeitura Municipal de Botucatu. Apoio Caixa e Sabesp. Voltamos! E com a presença do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, Botucatu entregou oficialmente a Praça da Juventude. Com muita festa, Botucatu inaugurou oficialmente a Praça da Juventude José Fernando Donida, na Coab 1. Aberto desde o início do ano, o novo equipamento público tem o objetivo de disponibilizar à população um espaço físico qualificado para a prática de esportes. Essa obra ficou pronta no final do ano passado, né? Tendo em vista aqueles impedimentos eleitorais, né, que não podia inaugurar nenhuma obra, nós deixamos para inaugurar a hora que passasse o 31 de dezembro e que conciliasse a agenda do ministro Aldo Rebelo, que é muito atarefado em função da Copa das Confederações, Copa do Mundo, né? Mas nós abrimos a Praça da Juventude a partir de janeiro, né, para a gente ter uma ideia de como ela suportaria, né, a demanda, né? Você está vendo hoje uma obra extremamente importante para a cidade, né? Mais do que isso, uma obra que leva o nome do José Fernando Donida Feirinha, que é do quilate do nome dele a Praça da Juventude, né? Então ganhamos todo mundo. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e o deputado federal, Protógenes Queiroz, foram convidados a participar da cerimônia. E a vinda do ministro Aldo é um prestígio, né? Não só do ministro Aldo, como também do deputado Protógenes. É um apreço que ele tem pela administração do João Cury e do Caldas, pela população de Botucatu. O mais importante é que a população usufrua desse equipamento, que é muito bonito, né? Atualmente ela está aberta de segunda a segunda, das 7 da manhã às 5 da tarde e a partir do segundo semestre até às 22 horas, né? E eu só fico preocupado com a vinda do ministro hoje, né, do Aldo Rebelo, porque se eu conheço bem o João Cury, deve ter pedido para ele, né? E o sonho do João e do Caldas é nós termos mais uma Praça da Juventude igual a essa em um outro bairro da cidade. Os principais beneficiados com a Praça da Juventude aprovaram o local, que possui uma área de 7.000 metros quadrados e conta com campo de futebol society, quadra de areia para vôlei e futebol, quadra poliesportiva coberta, pista de caminhada, teatro de arena, pista de skate, centro de convivência, caixa de salto e sala de artes marciais.
Ficou muito bom as quadras, adorei, ficou muito legal para brincar. A gente vem aqui de manhã, já dá energia para a gente brincar, a gente já corre para quadra de areia, corre para quadra. A gente consegue brincar ali todo dia, a gente vem aqui à tarde, brinca, o tio libera nós para jogar futebol, nós faz tudo que nós quiser ali. Daí o tio dá lanche para nós faz tudo, nós limpa a mão, nós faz tudo. Achei muito legal, dá pra gente brincar, jogar, fazer um monte de coisa. É importante porque a gente aprende mais, porque cada dia a gente está aprendendo uma brincadeira. Tipo, a gente não fica em casa sem fazer nada, a gente vem e brinca o dia inteiro. Aprende muitas coisas aqui. Os recursos para a construção da praça vieram através de um convênio firmado entre a Prefeitura de Botucatu e o Ministério do Esporte. O investimento total para a construção da Praça da Juventude foi de R$ 1.870.000. Oferecer esporte de alto rendimento, esporte educacional, esporte de entretenimento para toda a população e permitir que a população tenha acesso à prática da atividade física e do esporte. Nós queremos que toda a população, independentemente de idade, de condição física, tenha acesso à prática do esporte, como educação e como saúde. Muito importante esse instrumento público, que é a Praça da Juventude, que seja feito um uso correto dele pela população de Botucatu e que as crianças também possam aproveitar da melhor maneira possível. E o Hospital do Bairro, em Botucatu, era para ser inaugurado no próximo dia 20 de abril, mas problemas estruturais adiaram esta data. Vamos entender o que aconteceu. A Prefeitura de Botucatu decidiu oficialmente adiar a inauguração do Hospital do Bairro, antigo Hospital Sorocabana, marcada para o dia 20 de abril para o dia 1º de junho, em função do pedido da empresa que realiza a reforma do prédio, que necessita de mais tempo para concluir os trabalhos nas instalações que abrigarão o pronto-socorro infantil. Mais um problema já era identificado na parte civil da obra. Nós tivemos uma reunião no hospital, onde foram representantes da Prefeitura e da Engenharia Muloto, que é a empresa responsável. O Muloto, honestamente, nos colocou alguns problemas encontrados durante essa última etapa da obra. Problemas decorrentes do tempo, do que esse prédio tem, da idade desse prédio. Esse prédio tem quase 70 anos e nem tudo a gente tem condição de antever, e a gente encontra alguns imprevistos durante a execução da obra. Tem coisas que você consegue, através dos projetistas, dos engenheiros, antever e conseguir melhorar no momento da execução para que não haja problema. Tem outras coisas que não. Nós tivemos aqui, essa semana, 2 imprevistos que comprometeram o prazo de entrega. Um deles em relação ao raio-x. A sala de raio-x do Sorocabana, ela não atende às especificações do novo aparelho que nós vamos colocar lá. Nós compramos um aparelho novinho para a população de raio-x, de radiografia, inclusive para as crianças, porque na verdade nós vamos ter um pronto-socorro infantil ali. E a sala de raio-x, ela vai ter que ser readequada para esse tipo de aparelho. Então não vai dar, com essa readequação e com a especificação do aparelho que é enviada pela empresa vencedora, na verdade a gente vai ter que fazer uma readequação. Nós tivemos um problema na sala e agora não vai dar tempo de entregar no dia 20. Outro problema sério que nós tivemos foi em relação ao elevador. O elevador, quando nós decidimos colocar o elevador ali, começamos o trabalho, tivemos recurso para isso, e a gente abriu um fosso do elevador, a parte do fosso com a caixa do elevador. E ali nós encontramos toda uma estrutura de ferro hidráulica que a gente não dava para tirar, então a gente teve que mudar de lado. Quando nós mudamos de lado, a gente abriu, escavou, quando estava no finalzinho da escavação, nós encontramos uma viga de sustentação, que é uma viga estrutural do prédio, que também não dá para mexer. Então a gente agora está abrindo um outro espaço para colocar o elevador. Tudo isso atrasou a entrega da obra. O Hospital do Bairro já está parcialmente em funcionamento, oferecendo serviços importantes. Mas, segundo o prefeito, a sensação de dever cumprido só virá a partir da abertura do novo PS infantil. Mas ele afirma que não deixará a pressão política falar mais alto e só fará a entrega quando tudo estiver em condições para a população. Agora ficou para o dia 1º/6 a parte do pronto-socorro infantil, que é a parte que está, na verdade, porque o hospital, já é importante dizer, ele está funcionando. A parte de oftalmologia, a parte de radiografia com o aparelho antigo está funcionando, fisioterapia. Então o hospital está funcionando, mas eu acho que o sentimento de inauguração vai acontecer o dia que a gente vê esse pronto-socorro infantil atendendo as nossas crianças, as nossas mães, as mães não precisando mais ir para Rubião Júnior para fazer o atendimento de emergência, urgência e emergência na Unesp,
podendo fazer aqui no bairro. Então o Hospital do Bairro a gente vai dar como inaugurado mesmo no momento da entrega do pronto-socorro e da enfermaria infantil, que vai ser a grande novidade na cidade. Poucas pessoas querem inaugurar o mais rápido possível como eu. A gente é um compromisso, parece que é um fardo que está nas minhas costas. E eu sabia que ia ser difícil, mas está sendo muito difícil mesmo entregar essa obra, e porque a gente, é o que faz, a gente está reformando um hospital de 70 anos, então você vai encontrando problema. Agora, a gente não pode, por conta de querer inaugurar, deixar com que o orgulho e a vaidade se sobreponham à razão. E a razão, a responsabilidade nos diz que a gente tem que ser muito consequente em relação a esses imprevistos. A gente inaugura, faz festa, faz barulho só para dar uma resposta política. Essa política não é mais uma política moderna. Inaugura de qualquer jeito, mesmo inacabada, só para dizer que inaugurou, não. Nós temos que ser responsáveis e consequentes e entregar, principalmente um equipamento de saúde, que possa atender bem e com qualidade a população. O que adianta a gente abrir o pronto-socorro, que seria até possível a parte de baixo, mas chega uma criança lá que caiu, precisa fazer uma radiografia, o raio-x não está funcionando. Ia ser uma vergonha. Então é muito melhor a gente agora adiar por 30 dias, que ia ser dia 20 de abril, vai ser dia 1º de junho. A gente adiar por 30 dias para que a gente possa entregar o equipamento, o hospital, com atendimento de qualidade para a população. É importante agora esperar e aguardar que todos os problemas sejam resolvidos e o PS infantil seja entregue de uma vez para a população de Botucatu. Você sabe onde fica a rua João Passos, em Botucatu, no centro da cidade? Fácil, né? Todo mundo sabe chegar até lá. Mas vocês sabem me dizer quem foi João Passos? João José Passos nasceu em Sorocaba em 1907 e se mudou para Botucatu em 1924, onde se formou contador e construiu sua vida e sua história. Casado com Marina Fagundes Passos e pai de Ronaldo Fagundes Passos, João Passos exerceu suas atividades profissionais principalmente nos ramos de distribuição de filmes e cinemas. Foi diretor adjunto da Ciesp, quando fundou várias delegacias no interior do estado. Presidiu a Associação Comercial de Botucatu por 2 vezes e ainda foi vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. No dia 21 de dezembro de 1956, veio o grande reconhecimento. João Passos recebeu o título de cidadão botucatuense. Naquela época, ele revelou: "Nunca me envaideci pela posição dos cargos, e deles me vali única e exclusivamente pela honra de poder trabalhar para o Botucatu. Temos que projetar Botucatu para a frente e para a história, como cidade de progresso e de cultura. Integrado agora como botucatuense, de coração e de direito, continue inscrito como seu mais fiel e leal soldado." Empresário, ele não cuidava apenas dos seus interesses particulares. Seu lema de rotariano convicto era servir. João Passos morreu aos 64 anos, no dia 2 de março de 1971. No quadro OAB Cidadania dessa edição, conversamos com o Dr. Luiz Gustavo Branco. O assunto foi desagravo. Vamos acompanhar. Está no ar o quadro OAB Cidadania e nesta semana vamos falar sobre desagravo. Botucatu, nos últimos dias, recebeu pela primeira vez uma sessão de desagravo, onde o advogado da cidade, ofendido em sua atividade profissional por um juiz da cidade, pediu o desagravo público. Ao meu lado, o doutor Luiz Gustavo Branco, que ele é membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, à disposição. Doutor, vamos saber então o que é desagravo, vamos entender um pouco mais esse tema. Então explique para a gente o que é o desagravo. Gero, no âmbito de suas atribuições, a Ordem dos Advogados do Brasil tem o poder de promover com exclusividade a defesa, a representação e a disciplina dos advogados em todo o território nacional. Em relação à defesa, essa é feita através da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB de várias formas, através de assistência, representação e de desagravo público, que é a forma mais contundente de defesa. O desagravo, então, ele é um procedimento peculiar e formal de defesa do advogado ofendido em sua atividade profissional, contra o ofensor, sem prejuízo do ofensor em responder
perante as esferas penais, civis e administrativas. E, doutor, qual que é o objetivo do desagravo? O desagravo público ele tem 2 objetivos principais. O primeiro seria uma reparação moral ao advogado ofendido, para que ele tenha resgatado a sua dignidade profissional. O segundo objetivo seria conclamar a classe dos advogados a solidariedade em relação ao advogado ofendido. Um advogado, quando é ofendido, não apenas eles, mas todos os outros também o são. E, doutor Luiz Gustavo, como é o procedimento para requerer o desagravo? O advogado ofendido pessoalmente, a própria Ordem dos Advogados do Brasil de ofício ou qualquer pessoa pode requerer a instauração do procedimento para a abertura do desagravo público em benefício do advogado ofendido. Para isso, basta que haja prova de que o advogado foi ofendido no exercício de sua atividade profissional. Apenas isso. E quais são os motivos que motivam o desagravo? Para falar de desagravo, a gente precisa falar de prerrogativa. Prerrogativa é um conjunto de direitos que o advogado tem para exercer a sua atividade profissional de forma livre, com autonomia e sem constrangimento. As prerrogativas existem porque o advogado, quando está na defesa dos direitos do seu cliente, ele exerce um serviço público, tem uma finalidade social. A gente pode citar, por exemplo, as principais prerrogativas, que seria a inexistência de hierarquia entre o advogado, os magistrados e membros do Ministério Público, o respeito à inviolabilidade do escritório do advogado. O advogado tem direito a ter acesso às salas do fórum, às delegacias, ainda que fora do expediente de trabalho e sem a presença dos delegados, e ele tem o direito de ser recebido pelos juízes em seus gabinetes, independente de hora marcada. Legal. Bom, doutor, muito obrigado pelo esclarecimento. Vale lembrar que nessa semana ocorreu em Botucatu, pela primeira vez, uma sessão de desagravo, onde um advogado da cidade, que ofendido em sua atividade profissional por um juiz aqui da cidade, pediu esse desagravo público e nós trouxemos aqui uma explicação do que é o desagravo de um assunto que está aí em notícia na nossa cidade. Obrigado mais uma vez pela participação, doutor. Sempre à disposição. Obrigado. Muito importante a informação passada pelo Dr. Luiz Gustavo Branco, e vale lembrar que nesta semana ocorreu em Botucatu, pela primeira vez, uma sessão de desagravo público, onde um advogado da cidade se sentiu ofendido por um juiz. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações, notícias do Brasil e pelo mundo. Até já! Oi, você sabia que criança também sente frio? E frio não é brincadeira. Então nessa campanha do agasalho, queria pedir para você lembrar das crianças, dando roupas, sapatos, gorros e luvas infantis. Ah é, um cobertorzinho se estiver sobrando, é claro, né? Já pensou quanta criança pode ficar quentinha? Conto com você, hein? Fundo Social de Solidariedade, Prefeitura de Botucatu. Estamos de volta e vamos trazer as informações do Brasil e pelo mundo. E ao meu lado, Lucas Machado. Lucas, tudo bem? Como é que vai, Gera? Tranquilo? Tudo jóia, graças a Deus. Lucas, o assunto da semana foi tomate. Tomate, pois é. Um preço em alta dos tomates, todo mundo fazendo brincadeira com os tomates nas redes sociais e os tomates sobrando nas prateleiras dos supermercados. Né? No Brasil, tomate virou piada, né? Artigo de luxo e piada nas redes sociais. Vamos acompanhar aí um pouquinho do que aconteceu nesta semana sobre tomate. A inflação do Brasil está acima do esperado e um dos produtos mais afetados pela alta dos preços no mercado nacional foi o tomate. Em um ano, o valor dele subiu 122%. Se por um lado o assunto é bastante sério e merece atenção das autoridades, por outro, os brasileiros encontraram uma maneira de darem risadas da situação usando a internet. Afinal, no Facebook e no Twitter, tudo pode virar piada.
Se a moda do momento são os memes, os internautas do Brasil recorreram justamente a este recurso para fazerem algumas piadas com o alto preço do tomate nos mercados de todo o país. Na grande maioria dos casos, unidades do fruto substituem produtos de luxo, como anéis de noivado, ou utilizados em supostos anúncios de troca por casas em bairros nobres e ingressos do festival Rock in Rio. Em outra das montagens, também é comparado todo o custo mensal com o fruto e com o iPhone 4, obviamente, dizendo que sai bem mais barato ter um smartphone do que 10 quilos de tomate. Fizeram até piada com assaltantes que irão parar de roubar caixas eletrônicos e agora vão ter como alvo caixas de tomate. Gero, o negócio é fazer piada, mesmo que o preço do tomate está muito alto, realmente não tem alternativa a não ser dar risada da situação. Tá caro mesmo. Eu mesmo esses dias fui em casa, na hora que eu fui comer, comi tomate com arroz, quase um estrogonofe, né? Pois é, uma mistura chique, tomate. Hoje em dia não tem jeito mesmo. Mas nós consumidores temos uma arma muito potente na mão, que é não comprar. Tomate é um fruto que, se não for vendido, estraga. Estragado, eu acredito que ele valha um pouquinho menos do que essa fortuna que eles estão cobrando nas prateleiras. Então é só a gente não comprar, ao invés de ficar reclamando também por aí que o preço está muito alto. Vamos comprar filé mignon, mas não vamos comprar tomate, né? Exatamente, fazer churrasco de tomate e vinagrete de carne. Combinado, então. Mudando totalmente de assunto, um jovem um pouco desocupado aproveitou que o chão dali do corredor da sua escola estava bem liso, tinha acabado de ser encerado, acabou imitando um peixe. Vamos ver o que esse cidadão aprontou lá nos Estados Unidos. Em uma escola nos Estados Unidos, o jovem chamado Cole Pugsley publicou em seu canal no YouTube um vídeo de um colega nadando em um dos corredores da instituição. Na gravação, Chris Bell usa o chão encerado para fingir que está nadando, tomando impulso entre duas fileiras de armários. A gravação se tornou bastante popular na web nos últimos dias e já foi vista mais de 2.300.000 vezes no site de compartilhamento de vídeos. Lucas, desocupado mesmo aí, ficar de um lado para o outro no corredor aí, pelo menos adiantou o trabalho da faxineira, né? Você já tentou fazer isso na sua casa ali? Ficar brincando entre uma parede e a outra? Já, é divertido, né? Eu vou tentar ver como que eu saio nessa ação. Você está devendo muita coisa pra gente aqui no programa já, né? Dançar igual a música do Papa lá, dar tiro, que falou que era bom de mira, agora é brincar no corredor, encerado. Vamos marcar um dia, a gente põe a câmera no chão aqui, eu fico de um lado pro outro aí. Vamos ficar, vai parecer um pebolim aí, um fliperama. Certamente vai estourar na audiência. E na Finlândia, um apresentador, Lucas, ele foi demitido. Sabe por quê? Não faço a menor ideia. Ele foi pego bebendo ao vivo. Pensei que fosse porque ele estava brincando no corredor do estúdio. Talvez depois de bebesse, talvez ele fizesse a brincadeira lá. Mas foi mandado embora porque ele estava bebendo durante um programa de televisão. O apresentador finlandês Kimmo Juska foi demitido após ser flagrado com uma cerveja em um programa ao vivo da emissora Yle. Após uma reportagem sobre o consumo de bebida, o Juska fez uma brincadeira e simulou estar bebendo no estúdio. Segundo o jornal inglês Metro, a brincadeira era para ficar restrita aos colegas da emissora. No entanto, o apresentador não teve tempo de esconder a garrafa e acabou flagrado bebendo ao vivo quando as imagens retornaram ao estúdio. Constrangido, ele derramou a bebida sobre o terno enquanto tentava esconder a garrafa. Que horário infeliz para fazer uma brincadeira, né? No meio de um programa ao vivo ali da apresentação de um telejornal, se é uma situação gravada, a gente ainda consegue editar ali, mas ao vivo foi bem desnecessário, não? E depois aquela cara de bobo dele, né? Derrubando a bebida no terno ali. Constrangedor. Ele chegou a beber, porque a garrafa tá um pouquinho longe da boca dele, mas serviu para ele derrubar na roupa dele. E depois, para disfarçar, ainda acabou o programa, ele já colocou a garrafa em cima da mesa, não estava muito preocupado não com isso. O Kimmo tem que fazer que nem você, bebe depois, durante o programa não. Bebe água, né? Água. Bebida alcoólica aqui passa longe. Tá. Gero, imagine você, dono de uma lanchonete, de uma loja de conveniência, alguma coisa nesse sentido. Entra um ladrão mascarado na sua loja, um assaltante, quer te roubar, pega ali o seu dinheiro, te ameaça, você vai, pega um taco de beisebol, sai correndo atrás dele, dá umas pauladas nele. O que você acha que resta pro ladrão? Fugir. Pois é, poderia ter sido se ele fosse mais inteligente, mas esse aí, triste com a vida, já desanimado, não conseguiu nem assaltar, deu um abraço no dono da loja e começou a chorar, rapaz. Veja que cena inusitada que a gente vai acompanhar agora. Câmeras de segurança da loja de conveniência de um posto de gasolina em Oldenburg, na Alemanha, flagraram o momento em que um homem mascarado e armado com uma faca pediu dinheiro do caixa. O assalto, no entanto, foi frustrado e acabou em lágrimas derramadas pelo próprio ladrão. Assim que viu a ameaça, o atendente Robert, de 20 anos, correu para o caixa e acionou o alarme, agarrando um bastão logo em seguida para agredir o suspeito.
O ladrão foi atingido várias vezes na cabeça, quando subitamente largou a faca e começou a chorar no ombro do atendente. Robert contou que o bandido pediu para que soltasse, pois tinha mulher e filhos. O homem chegou a sentar e aguardar a polícia, sangrando e se debulhando em lágrimas, e até ganhou alguns lenços do atendente. Lucas, uma vergonha esse ladrão, né? Não tem o que falar pra um cara desse. Pois é, coitado. Deve ser um amador aí, deu até dó dele no final, acaba chorando ali com o rapaz. Mas dó porque não é com a gente, né? Tá certo, esse é o cacique que recebeu, foi preso. Apanhou, foi preso, chorou, passou vergonha. Realmente, foi uma noite das mais infelizes pra ele. Era melhor que ele tivesse continuado com o capuz ali pra ninguém nem ver a cara dele, né? E por falar em apanhar, você já imaginou uma luta entre a Hello Kitty e o Bob Esponja? Acho que não tem nem como imaginar uma situação dessa. Né? Tem como ver, Lucas. Em Madrid, na Espanha, a Hello Kitty e o Bob Esponja saíram no braço. Quem será que ganhou? Os bonecos da Hello Kitty e do Bob Esponja perderam toda a fofura na Porta do Sol em Madrid, na Espanha. Eles disputaram a tapas, o melhor lugar para fazer fotos com os visitantes, que costumam pagar pelos cliques. Quem esperava posar feliz com os personagens teve que se contentar em registrar a luta entre as duas figuras. Segundo o jornal El Mundo, esta não foi a primeira vez que os bonecos tão famosos do cinema lutaram e acabaram passando este vexame. Que coisa inusitada, não? A pessoa, se a gente começa a lutar aqui no meio do programa, que palhaçada que vai ser. Isso é muito diferente a gente ver, né? Hello Kitty, Bob Esponja. Coitado do Bob Esponja, ali ainda tinha o braço curto, não conseguia acertar muito bem a Hello Kitty. A Hello Kitty foi desleal mesmo. Eu achei que ela... Além da Hello Kitty ser muito maior. Ela se aproveitou aí a envergadura dela. Dos problemas que o Bob Esponja apresentou ali. Coitado. Calça quadrada e braço curto. E nem o Patrick apareceu para ajudar o Bob Esponja lá. O Bob Esponja ficou sozinho. A gente sabe que ele tem uma turma grande ali, o Lula Molusco, mas a Hello Kitty eu não conheço mais ninguém além da Hello Kitty. Eu sei que eu fiquei com dó do bracinho curtinho dele. E quem ganhou a luta? Eu acho que a Hello Kitty ganhou por causa da envergadura, né? Mas, pô, foi sacanagem com o pobre do Bob Esponja. Vai ter que ter uma revanche isso aí. Realmente. Gero, esquecendo um pouco a briga ali do Bob Esponja com a Hello Kitty, sabe que lá na Rússia o pessoal não é muito batizado, não, né? Eles são meio agressivos em tudo que é situação lá. Pois bem, dois amigos resolveram pescar de uma maneira um pouco diferente. Imagina o que eles usaram, uma granada. Enquanto aqui no Brasil a gente usa vara e sofre para conseguir pegar um peixe, os bonitões decidiram usar uma granada. É claro que não tinha como dar certo, né? Vamos acompanhar o vídeo aí. Dois russos pouco espertos decidiram pescar usando granadas. O que era para ser uma pescaria calma, acabou mal, quando a granada explodiu e derrubou a dupla do bote inflável. Por sorte, os dois sobreviveram ao impacto. Com a explosão, o equipamento de pescaria foi arremessado na água. A granada não destruiu o bote, mas deu um baita susto na dupla, que ficou deitada por algum tempo até dar sinal de vida. O que falar, Lucas, de uma dupla dessa? Eu não sei nem o que falar. Eu que gosto de pescaria aí, tô com uma planejada aí com meu amigo Caio, eu tô com medo do que ele vai levar. Dá uma revistada nele antes, ver se tem nenhuma granada, porque se ele entrar no barco com uma granada, eu já sei o resultado, né? Não dá certo, né? Ele esperava que o peixe, na hora que explodisse, caísse no bote? Talvez ali no movimento, voasse junto com a água. De repente ele talvez não tivesse tirado o grampo antes da granada. Você falou que os russos não são batizados, isso aí foi batizado na vodka. Os russos não são muito certos lá não, cara. É possível. Bom, vamos agora falar a história de um ladrão que foi alvo do seu próprio alvo. Vamos acompanhar essa história. Viktor Jasinski, de 32 anos, invadiu o salão de beleza na Rússia, armado com um revólver, para fazer a limpa no caixa. Depois de recolher a grana, ele foi surpreendido pela jovem Olga Jazak, de 28 anos, cabeleireira e faixa preta de karatê. A loira derrubou o cara no chão, tomou-lhe a arma e amarrou suas mãos com um fio de secador de cabelos. Mas quem pensa que a história acaba aqui está muito enganado. Em vez de ligar para a polícia, Olga arrastou Viktor até um quartinho escuro, tirou suas roupas e o obrigou a ser seu escravo sexual durante 3 dias. Depois de usar e abusar do sujeito para lhe dar uma lição, Olga libertou o cara e ainda disse: "Desapareça da minha vista." Viktor foi direto para um hospital para tratar de hematomas nos testículos e no pênis. À polícia, ele disse que ficou preso por um par de algemas de pelúcia cor-de-rosa e que neste período foi obrigado a tomar Viagra. Viktor foi preso por roubo e Olga por tortura e cárcere privado. Que história engraçada, hein, Gero? Caramba, bem diferente. Isso daí os ladrões estão dando azar, realmente. Eu não sei se é mais engraçado. O azar é sorte, né? Depende do ponto de vista. Uma hora acabou virando azar.
Mas não sei se é mais engraçado a história ou se foi você tentando falar o nome da cidade e desistiu no meio da gravação. Você vai tentar de novo? Vou. A cidade chama Mechochovsk. Um nome também um pouco diferente, né? É sugestivo pelo que aconteceu, né? Realmente. Coitado, rapaz. São 3 dias ali na lida. A mulher não é das mais bonitas também, né? Faixa preta em karatê, né? Ela coitado. Imagina o que ela deve ter feito com ele pra ele sair dali direto pro hospital. Tinha hematomas nos testículos e no pênis. Mas sei que deve ter gente que vai gostar de passar por um castigo desse aqui em Botucatu. Vai aumentar de ladrão por aí, hein? Se vão lá pra Rússia em Mechochovsk, lá é um perigo assaltar, hein? Lá é um perigo, realmente. Gero, mudando totalmente, saindo agora dos assaltantes, enfim, dessa vez a gente não teve nenhum super-herói correndo atrás de assaltante, Saindo de Mechochovsk. Pois é. Você tem uma tartaruga na sua casa, que eu sei, né? Tem o Rubinho. Imagina se o Rubinho fosse uma fêmea, se cria e nascesse um coelho. Possível, né? Não dá. Pois é, na Coreia tem um cidadão que está dizendo que a cachorra dele deu à luz a um gato. Um pouco estranho essa história, é difícil de entender, né? Um homem na Coreia do Sul divulgou uma foto que diz ser de um gato na ninhada de sua cadela. Segundo ele, entre cãezinhos, a cadela deu à luz a um gato. A notícia foi divulgada pela agência Yonhap e pelos jornais Korea Herald e Daily Mail. A reportagem ouviu um cientista que explicou que é geneticamente impossível ver um gato nascer em uma cadela. Porém, o homem afirma que entre cães nasceu um belo gatinho. O pior foi a reportagem ir atrás de um especialista para deixar claro que não pode uma cadela dar luz a gatinhos, né? Mas da tartaruga e o coelho ainda dá para ficar em dúvida, né? Dá. Agora, o que é bom estudar e pesquisar, será que o cara tinha algum gato na casa também, que fosse próximo à cachorra? Não sei, realmente. Mas vindo do Daily Mail, que é um jornal lá da Inglaterra, que é famosíssimo no mundo inteiro por contar mentira, isso aí não surpreende, não. Mas e o Korea Herald também mente muito? Você lê esse jornal? Realmente eu não consigo ler, e com esse tempo de guerra lá na Coreia, menos ainda que eu vou tentar. Bom, Lucas, antes de encerrar o nosso quadro com notícias do Brasil e do mundo, mais um grande recorde. Grande recorde, só se for na sua casa. Dessa vez no Reino Unido, e espero que não aconteça em casa. Quase 600 músicos se uniram em Birmingham, localizado no Reino Unido, para quebrar um recorde. O evento reuniu 582 bateristas, tocando ao mesmo tempo em uma só batida. Foi o maior número alcançado até hoje. O antigo recorde havia sido nos Estados Unidos, há 3 anos, e reuniu 533 bateristas. Tá cada vez melhor esses seus recordes, hein? Semana passada já foi de músico, agora também. Mas é meio estranho esse recorde aí, porque se são bateristas tocando a mesma batida, e não conta as escolas de samba no Rio de Janeiro, aí no Carnaval, o Olodum lá, que tem 600 membros, também toca a mesma batida o Carnaval inteiro. Não sei, pelo que eu vejo na foto, são baterias formadas mesmo, né? Não é com tambor só, uma Marta Rocha. Eles descem com a bateria inteira. Descem não, né? Eles ficam com a bateria inteira lá e uma batida só. Sei lá, bateria no prato só lá, pá! Eu tocava bateria na banda lá, sabe? Com bolinha lá. Vou falar pra ele, pra gente bater um recorde e juntar todo mundo da banda. É bateria, Lucas, bateria. Tá bom, tá bom. Não adianta você descer com o prato só que você não vai conseguir, não. Lucas, vamos falar de esporte no próximo bloco. Fica aqui conosco e daqui a pouquinho nós falamos sobre o esporte e o Campeonato Paulista, beleza? Legal, prometo que eu não saio daqui. Então tá bom. E vocês também não saiam daí. Daqui a pouco nós voltamos com as notícias do esporte. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Voltamos e vamos falar agora de esporte. Lucas, no meio da semana aconteceu rodada da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América. Pois é, na Copa do Brasil foi a estreia do Santos, né? O Santos, que é o único paulista dos grandes que joga nessa primeira fase da Copa do Brasil. Corinthians e Palmeiras entram na segunda fase, o São Paulo não participa. O São Paulo foi campeão da Sul-Americana ano passado, não entra na Copa do Brasil esse ano. A novidade é que os times que disputam a Libertadores também entram numa fase um pouco mais avançada, é o caso do Corinthians e do Palmeiras.
O Santos estreou, não estreou jogando muito bem, não. Foi até o Piauí, jogar contra o Flamengo do Piauí. Acabou empatando lá, foi com a esperança de eliminar o jogo de volta, com o time completo, Neymar, Montijo e companhia. Não conseguiu, muito pelo contrário, não conseguiu nem vencer o Flamengo do Piauí, né? O Santos, o que eu gostei foi da participação do rapaz, do garoto novo lá, Giva, parece que é Giva, né? Ele fez o primeiro gol, um passe bonito do Neymar e calcanhar. O Neymar, aliás, deu as 2 assistências para os gols do Santos. Além do Santos, também estrearam na competição os paulistas o São Caetano e o Bragantino. Também conseguiram bons resultados. O Bragantino com o bom Léo Jaime, né? Bom jogador, né? O Léo Jaime que não sai do Bragantino, né? Faz muito tempo que ele tá lá. O Bragantino foi um time que conseguiu eliminar o jogo de volta. Vamos dar uma olhada nos gols desses 3 jogos aí. No Paraná, Arapongas e São Caetano. Edu Amparo, aos 46 do primeiro tempo, marca o único gol da partida. Arapongas 1, São Caetano 0. Agora Flamengo do Piauí e Santos. Giva, aos 25 do primeiro tempo, faz 1-0 Peixe. 4 minutos depois, Montijo de cabeça amplia para o Santos, 2-0. Ainda no primeiro tempo, Edson Di, cobrando pênalti, diminui para o Flamengo, 2-1. No segundo tempo, cobrando falta, de novo ele, Edson Di, empata para o time do Piauí. Placar final, Flamengo 2, Santos também 2. No Mato Grosso do Sul, Águia Negra recebe o Bragantino e Léo Jaime, aos 6 minutos de jogo, faz 1-0 Braga. No segundo tempo, já nos acréscimos, Robertinho marca e garante a vitória do time paulista. Águia Negra 0, Bragantino classificado para a próxima fase 2. Lucas, apesar do empate fora de casa, o resultado não foi bom para o Santos, não, que já poderia ter eliminado o resultado com 2 gols do Edson Di para o Flamengo do Piauí. Pois é, poderia ter feito como o Bragantino fez, conseguiu eliminar o jogo de volta. Já o Santos não, vai ter que jogar na Vila Belmiro de novo, poderia ter eliminado, porque começou ganhando o jogo por 2-0 ali, os 2 gols com assistência do Neymar, mas não conseguiu sustentar essa vantagem, tomou 2 gols do Edson Di, atacante do Flamengo de Piauí, e agora deu oportunidade pro time do Piauí vir até a Vila Belmiro, conhecer Santos, né? Vai conhecer Santos, aquela farra, né? Museu, tirando foto, né? Tira foto com o Pelé. Vai procurar o Pelé, depois toma uma ensacada aqui e vai embora, né? Certamente o Flamengo não deve ter chance nenhuma. Pode ser que o futebol queime nossa língua, mas... Se nem o Flamengo do Rio tá com essa bola toda, imagina do Piauí, né? O Flamengo do Rio, aliás, está com uma dívida de 750 milhões de reais. E contrata, né? E toda vez está no noticiário. Flamengo quer Kaká, Flamengo quer não sei quem. Não ganha de ninguém, né? Mas contratando, eles contratam. Pelo menos falam que querem contratar. 750 milhões é quase seu salário. Vou ver, dar uma ligada lá se eles precisam de alguma ajuda financeira, o Flamengo. É que eu gosto do Botafogo lá. Legal. Lucas, no meio da semana ainda teve jogo do Corinthians na Libertadores? Teve um passeio do Corinthians na Libertadores, né? Um jogo de volta contra o San José. Um jogo que ficou famoso mais pelo acidente que envolveu o garoto Kevin lá, que culminou na morte do torcedor boliviano. No Pacaembu, San José não viu a cor da bola, o Júlio César conseguiu não fazer nenhuma defesa o jogo inteiro, porque o time realmente não deu nenhum chute no gol, aí foi uma ensacada, 3-0 Corinthians. Com esse 3-0, o Corinthians praticamente que se garantiu com a segunda melhor campanha da Libertadores, perde apenas para o Atlético Mineiro, que é um fenômeno esse ano, né? Mesmo não pegando na bola, o Júlio César não ter feito nenhuma defesa, ele conseguiu deixar a torcida do Corinthians preocupada, né, Lucas? A torcida do Corinthians é um pouco injusta com o Júlio César, ele foi um goleiro que falhou, é verdade, mas também fez muito pelo Corinthians já, ajudou bastante na campanha do título brasileiro de 2011. Então o Júlio César tem seus créditos com a torcida do Corinthians, deveria pelo menos ter seus créditos, né? Mas infelizmente a torcida pega no pé dele realmente, e com essa contusão do Cássio vai ter que ser o Júlio César. Mas eu não acho o Júlio César bom goleiro também não, acho que ele falha bastante, não é seguro, e o Cássio quando assumiu, garantiu na Libertadores, garantiu no Mundial, não tem como, né? O Júlio César ele tem a felicidade de ir bem em jogos importantes, né? Quando precisa do Cássio, ele vai muito bem. Jogos de meio de semana, Campeonato Paulista, essas coisas, ele acaba dando umas entregadas também, mas quando precisa ele garante realmente. E jogos amistosos também, né? Ele se machuca, né? Deixa feliz. Jogos entre amigos. Fica feliz aí a diretoria do Corinthians. Certamente. São Paulo também entrou em campo, não pela Libertadores, uma partida atrasada, né? Do Campeonato Paulista. Graças a Deus não foi pela Libertadores, porque o São Paulo jogou contra o poderoso União Barbarense, é o último colocado, né? 18º colocado. 18º. Tem 20 times, é um time realmente muito forte, né? Somou 13 pontos já. Conseguiu o São Paulo sair perdendo pro União Barbarense, tomando ali uma pressão, tomou gol, empatou com o gol do Aloysio meio de cabeça sem querer. Não, sem querer não. Foi mais ou menos, tá. Né? E depois conseguiu fazer o zagueiro do União Barbarense fez um golaço contra
quando o São Paulo já tinha um a menos, inclusive. E o juiz deu gol pro Douglas. Deu gol pro Douglas? Deu gol pro Douglas. Não sei como ele conseguiu, porque o cara fez de calcanhar bonito ali. Merecia os créditos, né? Ah, merecia. Puxa, gol complicado de se fazer contra ainda, né? O São Paulo venceu, não convenceu, como não convenceu em quase nenhuma partida esse ano. Sinceramente, se for esse time aí que vai enfrentar, a ideia é que esse time seja titular contra o Atlético Mineiro, talvez com a mudança do Denis ali no gol, talvez o retorno do Denilson no lugar do Fabrício, mas o restante, os outros 9 serão os titulares contra o Atlético Mineiro. Eu tenho medo do São Paulo não só ser eliminado da Libertadores, como passar uma vergonha em casa. O torcedor do São Paulo que está acompanhando pode achar que você está cobrando um pouco demais, porque o São Paulo no campeonato, vendo a tabela, 17 jogos, 41 pontos, são 13 vitórias, 2 empates e só 2 derrotas. É líder do campeonato. Paulista, né? No Campeonato Paulista, que tem 4 times bons e o resto não serve só para atrapalhar ali. Dos 4 times bons, o São Paulo é um deles, Corinthians, Palmeiras e Santos. Corinthians, São Paulo perdeu, Santos, São Paulo perdeu, Palmeiras, São Paulo empatou. O São Paulo é líder, o Corinthians é 5º colocado, o Santos o 4º e o Palmeiras 6º colocado. Vamos torcer agora, ver na segunda fase, né, quando ficam só os 8 melhores. Com essa vitória de ontem, o São Paulo se garantiu em primeiro lugar, faltam 2 rodadas ainda, e não tem mais chance de ser alcançado por ninguém, está 7 pontos na frente da Ponte Preta, que é a vice-líder, e tem a vantagem de jogar todas as partidas agora da segunda fase em casa, mas acho que a vantagem também é só essa. É a única vantagem. Não joga por empate, não joga por mais nada, né? Bom, vamos acompanhar então quais são os jogos da rodada do final de semana do Campeonato Paulista de Futebol. A 18ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista de Futebol começa nesta sexta-feira, dia 12, com a partida entre Paulista de Jundiaí e Ituano, no estádio Jaime Sintra. No mesmo horário, mas em Sorocaba, o Atlético Sorocaba recebe o Oeste de Itápolis. No sábado serão mais 3 jogos. Em Penápolis, no estádio Tenente Carriço, a Penapolense recebe o São Caetano. No mesmo horário, em Santa Bárbara do Oeste, no estádio Toca do Leão, a União Barbarense recebe o Santos, segundo time grande seguido que a União Barbarense enfrenta. No mesmo horário, no Morumbi, o São Paulo recebe o 15 de Piracicaba. No domingo, no complemento da rodada, serão mais 5 partidas. No Pacaembu, o Palmeiras recebe o Guarani, num jogo que já foi grande, mas que hoje não assusta mais ninguém. No mesmo horário, no Gilbertão, em Lins, o Linense recebe o Corinthians. Um pouco mais tarde, às 18h30, no estádio Santa Cruz, o Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Bragantino. Também às 18h30, mas dessa vez em Campinas, a Ponte Preta, vice-líder do campeonato, recebe o Mirassol no estádio Moisés Lucarelli. E no encerramento da rodada, o São Bernardo enfrenta o Mojimirim no estádio 1º de Maio, em São Bernardo. Lucas, falando da rodada agora completa que foi apresentada, qual partida que você pode destacar? Nenhuma, né? Nenhuma, realmente. Talvez a gente possa destacar Linense e Corinthians, porque aqui na região, um pouco mais perto da cidade de Lins, torcedor de Botucatu certamente vai ter alguém lá na cidade de Lins torcendo, mas partida boa, assim, a gente não tem nenhuma. Palmeiras e Guarani teria tudo para ser um grande jogo, né? Ano passado o Guarani eliminou o Palmeiras nas quartas de final do Campeonato Paulista, se não me engano, e teria tudo para ser um grande jogo, mas infelizmente o Guarani caminha para a segunda divisão, caiu para a terceira no Brasileiro, caminha para a segunda no Paulista, é um time que, sinceramente, acho que não tem mais jeito. O Guarani está praticamente rebaixado, né, Lucas? É uma potência do futebol, né? O único campeão brasileiro do interior, né? Que não é das capitais. Um time que no ano passado foi vice-campeão paulista, não tem explicação, o Guarani. O que acontece lá é uma coisa muito misteriosa. O Guarani deve, até o estádio dele, penhorado lá, não fica nem com renda de jogo. Não dá para explicar o que acontece no Guarani. A tendência é essa, né? Quando começa a afundar em problemas, em dívidas, não consegue sair do buraco. E do lado, a Ponte Preta, vice-líder, garantida na primeira divisão. Foi uma surpresa na primeira divisão do ano passado, se garantiu na Copa Sul-Americana. Realmente são opostos, né? Quando um tá bem, o outro vai mal, né? Exceção a do ano passado, no Campeonato Paulista, bem, né? Geralmente acontece isso aí em cidades do interior. Infelizmente o Guarani rumo à Série B. Vamos falar da classificação rapidinho. São Paulo é primeiro com 41 pontos. A Ponte Preta é a segunda colocada com 34 pontos. Mojimirim terceiro com 33. Santos também com 33 pontos, é o quarto colocado. Corinthians o quinto com 32. Palmeiras sexto colocado com 31. Até aí, todo mundo garantido. Todo mundo garantido. Daí, brigam ainda por vagas. O Botafogo, de Ribeirão Preto, é o sétimo colocado com 28. Penapolense com 27, é a oitava colocada. E tem a Linense com 24, seguido pelo Bragantino, também com 24. A briga está entre esses 4 times pelas últimas 2 vagas, né, Lucas? Eu não sei se vai ter surpresa. A Penapolense pega um adversário muito fraco em casa. São Caetano. Que tá para ser rebaixado. Penúltimo colocado.
Realmente o São Caetano só fez frente para os 4 grandes da capital, porque de resto ele conseguiu perder para todos os outros. Tem um confronto direto, o Botafogo de Ribeirão com o Bragantino. Que vai ser em Ribeirão, né? O confronto o time direto. do Botafogo não é fraco não, apesar de ter essa última rodada não ter ido bem contra o São Paulo, mas o time do Botafogo tem surpreendido, tá jogando bem. O Bragantino também vem de um baita de um resultado, né? Eliminou o jogo de volta da Copa do Brasil já, ganhou fora. Essa aí é uma das dúvidas, viu? A Penapolense eu acho que passa, a outra vaga eu não sei por quem fica não. E a Linense enfrenta o Corinthians também. O Linense vai ser complicado. O Linense, apesar do Corinthians certamente jogar com o time em reserva, eu acho que o Linense, dessas 3 que sobram aí, deve ser a equipe mais fraca. Lucas, agradeço a sua participação no nosso quadro de esportes e vamos torcer, né? Para que vença o melhor? Sempre, tem que vencer o melhor, né? Essa velha sina aí de que o importante é competir, que vença o melhor. A gente segue aí torcendo para que todo mundo seja feliz. Quem inventou isso era um perdedor nato. Né? Certamente. Era alguém que só perdia e precisava de uma desculpa, ficou famoso pelo importante é competir. São Paulo e Atlético Mineiro semana que vem. O que você acha? São Paulo 6-0. Puxa vida, isso que é o difícil. 6 gols do Luiz Fabiano, né? Nem jogar no todos dele. Não, acho que São Paulo ganha. Acho que São Paulo ganha. Não, o problema é não depender mais só do São Paulo. Esse que é o problema. O Ronaldinho Gaúcho já falou até hoje que ele quer jogar contra o Messi na final do Mundial lá. Já está colocando até o Atlético Mineiro como campeão da Libertadores, o Barcelona como campeão da Liga dos Campeões e os dois na final. Seria um grande jogo, né? Um confronto histórico. O Ronaldinho de volta a enfrentar o Barcelona. Vamos esperar, vamos aguardar. Lucas, seja errado. Obrigado pela sua participação. Vamos aguardar o resultado do São Paulo Atlético Mineiro para que possamos comentar aqui. E daqui a pouquinho nós voltamos com notícias e informações sobre cinema, sobre vinhos e também a reinauguração da Fonte Luminosa. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Estamos de volta e vamos falar de filmes. O cinéfilo e jornalista Piero Sbragia traz dicas no Cine Maníaco. E aí pessoal, tudo bom? O Cine Maníaco de hoje destaca o grande lançamento, o filme que chega às locadoras prometendo aí continuar batendo recordes de audiência como foi nos cinemas. É claro que eu estou falando de O Hobbit, adaptação para as telonas do livro de J.R.R. Tolkien, o mesmo que escreveu também a trilogia do Senhor dos Anéis. A gente precisa fazer só um alerta que esse O Hobbit se trata de o primeiro de uma série de 3 filmes. O diretor Peter Jackson, idealizador e também produtor do projeto, decidiu dividir a história do Hobbit em 3 capítulos. Ainda é muito arriscado para dizer se vai dar certo ou não, já que O Senhor dos Anéis era um livro muito denso, uma história muito complexa. O Hobbit já é um livro mais curtinho, 300 páginas. Será que ele vai ter fôlego para aguentar 3 filmes? Pois então, este primeiro é bem interessante e segue uma linha um pouco diferente de Senhor dos Anéis. Se você gostou daquelas ações, daquela coisa movimentada, espalhafatosa, no Hobbit é um pouquinho diferente. É claro que tem cenas magníficas que impressionam pela grandeza, mas é um filme cerebral, é um filme que as pessoas dão mais destaque às interpretações, os atores estão mais afinados. É um filme que não tem aí muita aventura se comparado ao Senhor dos Anéis. É um filme com mais diálogos até. Portanto, se prepare. É uma obra de arte deliciosa, é uma história fantástica, vai agradar aí gregos e troianos, mas é um pouquinho diferente do Senhor dos Anéis. Não espere o mesmo tipo de filme. O outro destaque que eu faço hoje aqui é G.I. Joe Retaliação. Pô,
falando de um filme de ação, um filme de Hollywood? Será que eu tô ficando louco? Não tô. Esse filme tem uma razão para o sucesso todo que ele está fazendo. Bruce Willis, o astro que já é quase sessentão aí, tá voltando com tudo ao cinema de ação. Hollywood hoje passa por um momento de falta de atores para serem hoje o que nos anos 80, 90 foram Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone e o próprio Bruce Willis aí da série Duro de Matar. Nesse filme, Bruce Willis faz uma dupla muito interessante com The Rock, que é um ator que veio aí da luta livre norte-americana, começou fazendo aquele filme Escorpião Rei, não deu muito certo, né? Fez outros filmes ao longo aí dos últimos 10 anos. E esse filme sobre os G.I. Joe é interessante porque ele é mais fiel à história da Hasbro. Aqui no Brasil os bonequinhos foram lançados com o nome de Comandos em Ação. Quem é que não teve, quem é que já não brincou com esses bonequinhos? A Hasbro é a mesma também que faz o licenciamento dos Transformers. Portanto, ficam aí as duas dicas: G.I. Joe Retaliação nos cinemas e O Hobbit nas locadoras. Até semana que vem. Valeu, Piero, boas dicas mesmo de filmes. E você sabe quanto tempo dura um vinho após aberto? Você pode consumi-lo após tê-lo aberto? Vamos saber mais sobre vinhos com o nosso especialista em vinhos, Homero Cordeiro, da Adega para Todos. Homero, eu posso beber o vinho após tê-lo aberto e deixado guardado por alguns dias? Legal, Gero. Muita gente abre a garrafa do vinho e deixa, às vezes, semanas aberta. O vinho perde toda a propriedade e nunca deve ser... O vinho é feito... 750 ml não é à toa. Ele é feito desse tamanho que daria para 2 pessoas e para ser consumido no dia, né? Vamos pegar uma garrafa aqui. Um vinho... Eu estou pegando uma garrafa de um chileno. É um vinho muito consumido. Esse já é um vinho de reserva, né? Um vinho, vamos pensar, do dia a dia, é um vinho, um reservado do dia a dia, é um vinho mais fácil de tomar. Esse é um reserva, um vinho... Se você tomar no dia seguinte, até no nariz e na boca, você não vai perder. Mas as propriedades dele vão embora. O vinho tem que ser aberto e consumido. Se você abrir um vinho, na hora que você abrir, ele pode estar muito forte, encorpado. 40 minutos depois, ele já vai estar mais fácil de tomar, porque o álcool já saiu. 2 horas depois, ele está mais fácil ainda. Aí ele começa a perder todas as propriedades dele. Então o vinho, ele deve ser consumido pelo menos em 2 refeições durante o dia. O dia seguinte eu já não aconselho. Legal, Homero, obrigado. Sempre importante as dicas do Homero Cordeiro, nosso especialista em vinhos. E em Botucatu, um símbolo da cidade, a Fonte Luminosa, que ficou inoperante por tanto tempo, está de volta. Foi entregue novamente à população. Símbolo da cidade, lembrança das pessoas, que fez parte da história de muitos botucatuenses. Vamos acompanhar. Após mais de uma década abandonada e inoperante, a Fonte Luminosa da Praça do Bosque, em Botucatu, foi reativada e entregue de forma oficial à população. Um desejo antigo e uma preocupação do prefeito João Cury de restaurar as praças existentes em Botucatu e a construção de novas. E aqui, especialmente, que é o coração da cidade, nós dedicamos esforços para restaurar a Fonte Luminosa, que é um marco, né, histórico da cidade, e a Marquise do Bosque. E hoje vai ser entregue oficialmente a toda a população. Quando estive aqui acompanhando a restauração, muitas histórias foram contadas de que os pais, meus pais, a geração anterior, vinham aqui namorar. Eles freitavam na Rua Amando e aqui era o ponto de encontro, né, onde saíam talvez os primeiros beijos, os primeiros abraços. E essa região, essa praça, tem na memória de Botucatu essa lembrança, essa grata lembrança de ser o palco de vários casamentos aqui da cidade. Muitos aqui vieram e se emocionaram nos primeiros testes da Fonte Luminosa. Então, para nós, né, em especial para o prefeito João Cury, isso é muito gratificante. O monumento da década de 60, que faz parte da história de Botucatu e da lembrança dos botucatuenses, recebeu, junto com a reforma da Marquise da Praça, investimento de R$200 mil. Parte com recursos federal e outra municipal.
A fonte conta agora com um novo equipamento de sistema hidráulico para o bombeamento de toda a água, que é filtrada e lançada em jatos a mais de 5 metros de altura. Estes jatos funcionam em diferentes níveis de tempo e intensidade de disparos, causando um belíssimo efeito no visual da praça. É muito importante isso, porque eu era garoto ainda, que ela começou a funcionar, certo? Para mim é muito importante. Agora estou aqui de volta em Botucatu com ela funcionando novamente. Então, eu como botucatuense nato, eu tenho que parabenizar a prefeitura pela importância já que foi essa praça. Eu sou do tempo que eu cheguei a conhecer o Teatro Espéria, que foi incendiado, depois a inauguração da praça, na época, muito bonita, né? E tanto tempo abandonada. Então, com essa restauração da praça, Botucatu ganhou muito, os botucatuenses ganharam muito. E eu, como botucatuense nato, tenho muito orgulho disso. Namoramos, noivamos, frequentamos aqui o bosque, né? E o prefeito, a população toda está de parabéns. As entregas da Fonte e da Marquise da Praça Emílio Peducci fazem parte da comemoração dos 158 anos de Botucatu. Ainda dentro das festividades, será realizado no domingo 14, a partir da 1h30 da tarde, o sorteio das 499 casas populares. No início desta semana, a Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria de Habitação, promoveu uma reunião com a imprensa para esclarecer como será realizado o sorteio das 499 unidades do residencial Caimã, destinado a famílias com renda de R$ 1.600. O sorteio será realizado em praça pública, em frente ao prédio da Prefeitura. E é visível no rosto das pessoas a alegria pela reforma da Fonte e também da Marquise da Praça do Bosque. Algo tão simples que faz muita diferença. E é importante que a população de Botucatu ajude a conservar este patrimônio, cuidando para que não volte a ficar como era antes, abandonada. E o Leia Notícias TV fica por aqui. Agradeço a audiência de todos vocês e não se esqueçam, Leia Notícias TV todas as sextas-feiras a partir das 8 horas da noite na TV Alfa e reprises aos sábados a partir das 11 horas da noite. Acompanhe também todas as reportagens no nosso site www.leianoticias.com.br. Obrigado e até mais!